Olá a todos, é uma satisfação estar aqui no SPR TV e agora a gente vai inaugurar aqui, vamos começar o programa com a mesa do panorama atual e futuro da intervenção guiada por imagem, oportunidades e desafios da subespecialidade. Eu tenho aqui, vou apresentar os meus amigos, colegas aqui da SPR TV, o Guilherme Mariotti, radiologista intervencionista, coordenador de métodos ablativos do Centro de Intervenção do Hospital Israelita Albert Einstein, mestre e doutor em radiologia intervencionista pelo Hospital Albert Einstein e coordenador científico da SPR. Ao lado, querido amigo também, Antônio Raal, médico assistente do Departamento de Imagem do Centro de Medicina Intervencionista do Albert Einstein, coordenador científico do centro também do Centro do Einstein e coordenador do setor de intervenção do ultrassom também do Einstein. E aí o Guilherme Lopes Pinheiro Martins, coordenador médico da radiologia intervencionista do Grupo Samaritano e médico assistente intervencionista da USP e CESP e do Hospital Sírio-Libanês, e eu, professor doutor do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Unifesp, diretor do Hospital Serta e atualmente agora presidente da Sobrice. É uma satisfação ter todo mundo aqui. A gente vai começar hoje com um bate-papo, uma coisa muito descontraída, né? Vamos aqui falar sobre os panoramas. Então eu vou começar perguntando aqui para o Mariotti, para vocês, meus colegas, o porquê da radiologia intervencionista, como que começou isso, Mariotti, Raal, Martins, como que começou por que a escolha da especialidade? Vamos contar aqui para o pessoal que está assistindo para a gente. Legal, Denis, mais uma vez aí, satisfação estar ao lado de vocês e mais uma JPR. E essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque a intervenção, eu tive o prazer de fazer a R4 junto com meu amigo Antônio Raal. Pois é. Em 2010, era muito incipiente, né? Foi a segunda turma do ICESP, naquela época que mal se ouvia falar sobre intervenção, né? Eu fiz residência de radiologia na Santa Casa e naquela época músculo esquelético, neuro, laudar ressonância, era o que tinha de mais interessante aparentemente a se fazer. E a gente tinha colegas que já tinham tentado fazer alguma coisa de intervenção fora do Brasil e tal, e era uma coisa que ninguém sabia se ia vingar ou não, né? E eu acho que assim, todo intervencionista por essência, ele tem que gostar de novidade, né? Tem que ser novidadeiro e gostar de cirurgia, né? De procedimento. É uma rotina muito diferente do radiologista convencional, né? Não tem horário para ir embora, o telefone toca, o paciente reclama, tem uma proximidade com o paciente muito maior do que o radiologista que está sentado, laudando e fazendo laudo só, né? Então, desde aquela época, a gente percebia que a gente tinha esse espírito mais de querer coisas novas e de querer ficar mais na linha de atendimento do paciente. E aí foi uma experiência muito interessante, porque de lá para cá é nítido o crescimento, né, que a gente observa tanto em congressos, encontros, quanto na própria quantidade e complexidade dos procedimentos. E aí, Raul, como que você pensou aí na intervenção? Como que foi a tua história aí? Conta pra gente aí. Na verdade, eu não sabia o que fazer, eu conheci o Denis e eu falei que eu quero ser que nem esse cara. Então, tirando isso também, na verdade, eu tive durante a faculdade, eu sempre gostei muito de habilidades manuais, né? Eu tinha esse negócio de fazer aeromodelismo, coisa e tal, de criança, coisa e tal. Então eu gostava, eu sabia que eu tinha que trabalhar alguma coisa com as mãos, né? E durante a faculdade eu tive a oportunidade de ser convidado a fazer parte da equipe da doutora Angelita Gama, do doutor Gama, como acadêmico. Olha só. Então, foi uma oportunidade ímpar, porque eu entrei menino e saí médico, né? A gente aprende não só em loco, vendo em loco, cirurgias de pequeno porte, de maior porte, né? Mas aquele dia a dia de hospital, tal. E a postura, né? Porque a gente entra lá de calça de moletom, não sei o quê, e sai usando calça social, camisa, tal. E então a gente entra mais cedo em contato com isso. Mas eu vi que a cirurgia mesmo, quer dizer, o meio cirúrgico ali, o dia a dia do cirurgião não era exatamente o que eu queria, porque eu visava muito essa conciliação com a parte pessoal. Isso para mim sempre foi uma coisa muito importante, esse triângulo, esse equilíbrio, né? E não que os cirurgiões não sejam equilibrados, mas não era o que eu buscava.
E naquele momento é o que o Gui falou, né? Tava pipocando esse negócio da intervenção, né? Já comecei a me interessar por alguns procedimentos de ablação, quando a gente começou a falar na época, drenagens percutâneas, falei, pô, esse negócio realmente me atraía, né? E o que me atraía muito era o link com o paciente, né? Eu sou um cara que eu gosto muito mais desse negócio de estar com o paciente. Essa é uma parte bacana, né? Estar com o paciente, exato. Né? Eu acho que fazer diferença e não é só o procedimento, é aquele negócio de pegar no paciente, falar, ouvir, né? Fazer medicina em sua plenitude. Não que a radiologia não te permita isso, né? Mas assim, pela natureza, a radiologia você acaba ficando mais numa sala, laudando, tá? E muita gente que procura isso, a radiologia prefere isso, né? Então eu falei, bom, vou fazer radiologia já com foco em fazer intervenção. E assim foi. E a coisa foi indo, fiz a radiologia, fui para a intervenção já na certeza de que ia fazer intervenção. A coisa foi crescendo, calhou que fiz grandes amigos na intervenção, e é uma alegria pra gente, né, que o pessoal encontra isso, saiba que o pessoal tá falando que nós somos aqui dinossauros, né, da intervenção. Eu não concordo. Acho que está começando agora, velho, assim. Está no começo, né? Eles falam que nós somos dinossauros, a moçada nova agora fala que nós somos dinossauros, né? Porque né, a gente fez a segunda turma do ICESP, né? Agora já tá, né? E, então é muito bacana para a gente ver esse crescimento, né? Agora particularmente, aí começando a Sobrice, agora na SPR também, essa abertura. Então, foi isso que me levou. E estou muito satisfeito hoje aí no meu ramo de atuação. Ô Martin, você sempre soube, cara, que ia fazer intervenção ou você era o cara que ia para radiologia? Pelo contrário, acho que tudo foi até engraçado, né? A gente ouvia a história de todo mundo, depois eu quero ouvir a sua, hein, Denis? Mas como com a intervenção surge por acaso, né, nas nossas vidas, né? Para mim foi um pouco assim também. Eu sempre tive uma questão de querer fazer clínica, migrei para cirurgia depois no último ano, então a radiologia não era nenhuma perspectiva para mim de residência, né, no 6º ano. E fui conversando com a equipe do transplante da faculdade, que na verdade eu tinha passado pela cirurgia vascular, me apaixonei, falei, poxa, é isso que eu quero fazer endovascular. Olha só. E aí conversando com a chefe do transplante, que era a doutora Ilka, ainda é, eu acho, e ela pegou e falou, menino, para de ser tonto, não vai fazer cirurgia vascular, vai fazer radiologia intervencionista. E na hora, eu, menino, né, ali, 6º ano, falei, pô, que é radiologia intervencionista? Eu nem sabia o que era, né? Isso era 2008, 2009. E aí fui atrás, né? Falei, pô, aí o primeiro procedimento que eu tive contato, inclusive, foi um TIPS, né? Falei, caraca, que legal isso aqui, né? Isso aqui é o que eu quero fazer. E eu tinha sempre um pouco desse histórico de, antes de fazer medicina, eu queria fazer engenharia, mecatrônica, eu gostava de tecnologia, robótica. E aí, olhando, né, para a intervenção, parecia que unia muito essas coisas todas. Então, eu fui para radiologia, né, pensando já em intervenção. Foi o passo que eu tomei, mas entrei em radiologia já querendo radiologia intervencionista. Bacana. Sabe que a gente tem uma história parecida. Eu me apaixonei vascular, quero fazer endovascular. Aí, bom, meu pai é radiologista, sempre vim aqui na SPR, né, na JPR, e ele falou assim, fala aqui com o Dr. Renato Mendonça. Ele tem essa coisa de intervenção lá na BP e tal. Aí o Renato Mendonça falou assim, olha, você vai fazer ou radiologia e vai fazer intervenção, ou você faz vascular e vai intervenção. É muito mais legal você fazer radiologia e ir para intervenção. Então, também entrei na radiologia e foi muito um conselho aqui nos corredores aqui da JPR, que o Dr. Renato Mendonça falou assim, Denis, para com isso, faz radiologia, você é radiologista, e depois você faz a intervenção. E acabei fazendo, foi parecida essa história. Eu sempre soube, o pessoal da residência, né, até às vezes brinca comigo, eu aqui, né, eu não via o negócio de músculo, de neuro, tudo que era coisa de barriga, eu estava em cima, né, e aí depois até as outras coisas não sabia, assim. E aí foi essa história, né? Mas é até engraçado, né? Você vê, porque a intervenção justamente, né? Acho que a geração antes da nossa foi quem meio que desbravou um pouco esse território, né? A gente até tem como pessoas de referência hoje, e acho que a gente veio nessa segunda, né, geração de ouvir, né, achar interessante, mas entender que ainda era um mundo muito incipiente. A gente não sabia justamente, né? Tanto a gente não sabia como ia ser o futuro, né? A gente vislumbrava que era um mercado potencial, crescente, uma coisa muito legal de se fazer, esse contato com o paciente, mas não imaginávamos que neste momento agora, 2023, estaríamos como estamos e com esse potencial de ainda de crescimento cada vez maior, né? E aí é legal, né, Denis, que você, o Gui falaram de incentivadores aí que influenciaram vocês,
Acho que seria legal como a gente utilizar esse espaço aqui para incentivar quem ainda está pensando em intervenção, quem é o radiologista geral que está começando a entrar nesse meio, quais as dicas, as ciladas que vocês poderiam dar para quem está iniciando no mundo da intervenção agora, assim. Olha, a dica aí para você que está assistindo, está nesse começo, é que acho que a radiologia intervencionista é o tesouro da medicina guardado. A sensação que eu tenho, de verdade, aqui entre nós. Você vê aqui, a gente viu esse negócio da intervenção nefrológica, intervenção urológica, intervenção sei lá o quê, intervencionista do pescoço, intervencionista do rim, intervencionista do catéter. Eu acho que assim, a gente hoje está no lugar onde todo mundo está tentando chegar. A gente, por acaso, estava na ilha, naquele ponto onde está todo mundo correndo para isso. Todas as especialidades estão correndo para isso. O paciente busca o procedimento minimamente invasivo, ninguém mais quer ficar operado, ninguém quer ficar com recuperação prolongada, ninguém mais quer perder o órgão à toa. Então, a gente está nisso. E acho que esse começo... hoje a gente tem muito bem estabelecido, né? A gente tem os centros formadores da Sobrice, que é a Sociedade de Radiologia Intervencionista, que hoje eu represento, mas ela tem todos os centros formadores. A gente tem aqui a JPR, que é um congresso muito bacana, que tem já, a gente está na 5ª jornada de radiologia paulista de radiologia intervencionista, que abriu esse espaço, mas o programa de radiologia intervencionista já vem de muitos anos, de antes, com o Marcos, com o Gobo. E acho que é uma oportunidade agora, a gente tem o curso aí de hands-on que está tendo, a Vila da Intervenção. Então, acho que a gente tem todos, tanto pela SPR, quanto pela Sobrice, quanto pelo grupo né, que a gente faz, né, o GERI, o grupo que a gente coordena também, com coisas online. Né? Estamos lá, todo mundo participa, né? Exatamente. Então, acho que é isso, né, Raul? Eu acho que, em termos de dicas, né, isso é muito legal, né? Porque a gente está andando no corredor, a gente vê a moçada mais nova perguntando, eu estou na dúvida, se eu faço intervenção, se eu faço outra área, vou fazer medicina interna, depois eu faço intervenção. Enfim, a primeira coisa que Isso era muito comum na nossa época, né? Exatamente. Você querer fazer uma especialidade radiológica para depois, né? Mas hoje eu acho que está virando um pouco essa chave, você não acha? Tá virando. Mas eu acho que era um pouco por conta dessa insegurança também do que... Deixa eu entrar aqui para ver, de repente, mais um aninho, como é que a coisa vai andar. Exatamente, que eu estou garantido aqui, né? Estou garantido aqui, se der errado ali... Eu acho que é isso, né? Então, acho que hoje não tem mais isso. A intervenção hoje é uma especialidade absolutamente completa e a gente comenta isso, né? A gente sempre fala isso, que eu particularmente vejo muito a intervenção hoje, dada a pujança que nós chegamos, dado esse crescimento que é vertiginoso, né? No mundo, né? No mundo. Como a cirurgia geral de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Né, ou 50 anos atrás, né? Então, antigamente, hoje o intervencionista, o cirurgião fazia tudo. Então, tinha o cirurgião que operava a vesícula, que operava a tireoide, que operava parto, fazia parto, né? Então, tinha o cirurgião. O cara ou era cirurgião ou era clínico, né? Cirurgião. Exatamente. Nós passamos por um momento nisso na intervenção, né? E eu acredito que nós estamos saindo desse momento. E já estamos entrando, como foi a cirurgia lá atrás, em nichos. Eu acho que vai chegar cada vez mais difícil um ponto em que eu sou o radiologista intervencionista que faz absolutamente tudo. Eu vislumbro para os próximos anos, olha, a gente faz tudo, mas eu faço mais uma coisa. Eu faço mais, no meu caso, não preciso falar que eu faço mais tireoide, né? De repente alguém o Gui faz bem tudo também, mas faz mais aí a próstata, a parte de próstata, o Denis tem uma área que goste mais. Então, eu acho que a intervenção vai acabar indo para isso também, dado o tamanho, dado o portfólio crescente, cada vez mais crescente que nós temos, né? Então, também tem isso. Eu gosto muito de medicina interna, né? De repente, você pode, mais para frente, fazer a intervenção e se focar, de repente, em intervenção medicina interna. Né? Você acha que o mercado está saturado? O que você acha da formação? Só até antes da gente entrar, assim, que o Gui entrou um pouco nessa questão da dica e cilada, né? Eu acho que uma coisa que eu acho que é bom até ficar aqui por último, falando que vocês já falam bastante coisa, né? Eu posso assinar embaixo só, mas acho que tem uma coisa mais que válido falar. Eu acho que a maior cilada, até pelo fato de a gente às vezes vir da radiologia, é a gente achar que ser meramente técnico vai garantir a gente lá na frente.
E essa eu acho que é a maior cilada, que a gente tem que tomar mais cuidado. Porque eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar esse link clínico, como vocês colocaram já aqui, né? Então, você ter o link clínico, você ter o paciente, a força dele, né? Eu acho que é importantíssimo. Então, a maior cilada é você achar que, vou ser um cara bom tecnicamente, vou brilhar no futuro e tô garantido. Não, eu acho que não, é o contrário. Eu acho que você tem que ser, lógico, bom tecnicamente, mas eu acho que é importantíssimo você também saber lidar com o paciente, entender o que significa, né? Ser um médico especialista, porque a gente está aqui a gente considera uma subespecialidade, mas a gente está diretamente ligado, conectado com o nosso paciente hoje, né? Então, eu acho que essa é a maior cilada e a maior dica é essa. Eu acho que a gente tentar gostar de gente. Virar essa chavinha. Gostar de gente. Isso é fundamental. Primeira coisa, né? Só cortando um pouquinho. Quero fazer, aliás, lá atrás, né? Quero fazer medicina. Primeira coisa, gosta de gente. Tem que gostar de gente. Eu sou um cara mais assim, não gosto muito de bater papo, vai fazer outra coisa. A parte boa da medicina é que acho que até assim, tem tudo para todo mundo também, né? Tem médico que vira gestor, que vira... Mas eu entendo o que você está falando. Mas na intervenção tem que gostar. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi é que às vezes, o que acontece? Muitas vezes o paciente chega pra gente, não sei se vocês passam por isso... você vai lá e vai injetar um remédio, vai fazer um negócio na catéter, vai injetar um remédio lá no teu tumor do fígado, uma agulha vai dar uma queimada lá. O paciente nem tem a noção, muitas vezes chega e você tem que ter aquela conversa oncológica, né? Então, assim, puxa vida, olha, você tá com um tumor, você tá com tal. Então, ou você desenvolve isso, né? Ou você desenvolve essas aptidões, ou não, você não consegue... sobressair, né? E sim. A gente está no momento da especialidade que exige isso, né? Eu acho que lá atrás a gente podia ser técnico, né? Como a gente era muito, né? Técnico. Hoje ela cresceu de tal forma, porque eu falei, antes a gente ficava meio que na sombra, né? Ela falou, não, você vai fazer um procedimento. Tanto que a gente até hoje traz uma coisa que eu não gosto muito, que é essa coisa de subvalorizar o que a gente faz às vezes para o paciente. Fala, não, isso aqui é tranquilo, não vem aqui agora que eu já resolvo, é uma biópsia pulmonar, o cara pode morrer. Exatamente. Entendeu? Não é uma coisa tão simples, mas a gente traz um pouco dessa herança lá de trás, isso acho que é até muito problemático, a gente tem que trabalhar muito isso dentro da gente ainda, né, para o futuro, né, eu acho que isso é uma... a gente tem que trazer isso, cada vez mais, eu acho que ainda mais quem vem da radiologia. Porque quem vem da cirurgia já tem um pouco isso, né? É verdade. Já tem um pouco não, já tem muito, né? Muito. É o meu paciente, né? Eu vou tomar conduta, né? Tomar conduta, falar em tomar conduta na intervenção, para o cara que vem da radiologia é uma coisa meio... Tomar conduta, não sei. Sim, não está acostumado. Eu sou o seu médico. Nesse momento sou eu que vou estar tomando a melhor conduta aqui. Exato. A gente não está executando apenas, exatamente. Né? Só executando uma tarefa... E antigamente, uma coisa que eu sempre falo, antigamente nós ficávamos um pouco ali esperando, né? Vamos ficar aqui esperando a indicação. Alguém vai... Né? Então o colega vai... embolizar o mioma. É difícil. É difícil acontecer. Isso está mudando até nesse cenário das mídias atuais, que hoje o paciente dá um clique. O paciente hoje dá um clique no Instagram, no Google... Ele consegue ter acesso, ele já chega falando tudo na consulta, né? Sim. Já chega falando, olha, eu fiquei sabendo na ação, é assim, assado, tal, não sei o quê. E te testa, né? Então, exatamente. Então, o paciente cada vez mais chega direto pra gente. Então, se o paciente chega direto, eu sou médico do paciente. Esse é meu paciente. Exato. Então, ele tem que criar todo aquele vínculo que o clínico criava antigamente, o cirurgião. Então, para quem vem da radiologia, isso tem que ser mais burilado. Eu tenho essa impressão. Com certeza. É uma coisa, né, Mariotti? Eu acho que voltando à questão da dica para quem está iniciando, eu acho que é legal assim ir construindo sua trajetória aos poucos, assim, né? Hoje em dia a gente vê muito, teve até acho que eu mostrei até pro Raul uma entrevista com o Amir Klink, que foi até pro Pedro Bial, quem tiver interesse dá para ver no YouTube. Mas ele falou que a filha dele, já adolescente, começou a perguntar se ele gostou de se interessar por navegação também, e falou, pai, você me emprestaria seu barco? Eu empresto, filha. Você deixaria eu ir para a Antártida? Claro, deixaria. Pô, então me empresta seu barco para ir para a Antártida? Ele, não. Pô, primeiro porque eu gosto muito de você, segundo porque eu gosto muito do meu barco. Eu vou perder as duas coisas que eu gosto muito. É verdade. Então ele falou assim, agora é assim, você quer fazer o seu barco? O papai vai te ajudar, a gente vai passo a passo, construindo. Por quê? Porque nesse trajeto você vai ter dificuldades, você vai ver o que é o ponto forte, o ponto fraco. Que nem agora, estou fazendo até MBA, tem aquele negócio de SWOT, né? As fraquezas, as oportunidades.
as fortalezas, né, de tudo, todos nós temos, né, nosso ponto forte, nosso ponto fraco, e na nossa carreira também. A gente vai passar por etapas que às vezes você fala, esse aqui eu preciso me aperfeiçoar mais nisso, preciso mais... Então, aos poucos, né, como se a gente fosse formando o nosso barco ali, arruma aqui, arruma ali, para poder ter alguma estrutura de suportar as turbulências da vida. A curva, né? da intervenção é uma curva de cirurgião, né? Uma curva de clínico, é uma curva diferente, talvez, de um radiologista. Né? E aí não pode cair nessa cilada, né? Não, agora eu vou, então, abrir, igual o Rafa falou, entrar com uma rede social bombando, em um mês eu vou ter 100 mil seguidores e eu vou virar a estrela da intervenção. Calma lá, precisa ver se isso vai ser duradouro, se não vai, né? Sempre são mundos novos, mas você precisa ir construindo a sua barreira de conhecimento, incorporando novas pessoas, né? A gente tem privilégio de ter, às vezes... pares que são muito bacanas para a gente estar sempre trocando ideia e tal, né? Então, eu acho que essa é uma dica que eu daria. A gente vê, às vezes, os residentes falam, vou dar uma aula. Você me passa a sua aula? Exato. Eu passo, minha aula é pública, eu até gosto, assim, de ser citado e tal, mas será que se você pegar a aula pronta, não é melhor você ir estudar, preparar a aula? Eu falo não, vai estudar. Acontece isso também, Gui? Assim, me dá a aula pronta, porque eu preciso apresentar um negócio lá, eu dou, com o maior prazer. Agora, será que não é melhor para você construir a sua própria aula? A gente está em um momento muito interessante, que sobretudo o pessoal mais jovem que está ligado em mídia e tal, a gente fala com todo mundo que participa de mídia também, falam nisso em virar autoridade instantaneamente, né? Na verdade, toda autoridade, especialmente em medicina, ela deve ser construída. É justo, é válido você buscar, mas tem que construir a autoridade, né? Então, o que é construir a autoridade? Primeiro, vai ser residente, ser um bom residente, vai deixar uma boa marca, vai aprender, vai vir horário extra, vai vir à noite, eu não quero vir à noite. É à noite que você vai aprender os perrengues. É no final de semana, é no caso difícil, né? No paciente que você vê que foi feito tudo certo e a coisa não foi bem, né? É produzindo, fazendo artigo científico, né? Então não adianta nós falar, eu sou o cara aqui que sou o bambambam da infiltração do joelho. Então deixa eu ver a literatura desse cara. Não tem artigo publicado? Então, pessoal, tem que fazer, tem que ser construído isso, né? Então, é muito válido se buscar esta autoridade. Quantas vezes a gente não vê hoje no Instagram, você clica lá, eu falo que são os cursinhos de verão, né? Então, curso de verão. Então, o cara vai lá, fazia clínica, não sei o quê, vai lá, fiz um curso de dermato, não sei aonde, de 6 meses. Agora eu estou dando curso aqui de verão, não sei o quê. Eu falo que é o curso de verão, esse negócio, né? Então, você precisa virar autoridade instantânea. E aparece automático isso. Não é legal, não é legal. Sabe, né? Raul, que uma coisa que eu sempre falo para os residentes, né? Eu falo assim, tecnicamente, cedo ou tarde, vocês vão aprender. Exato. A colocar a agulha no lugar, o catéter, é um skill técnico que mais cedo ou mais tarde todos vão inteligentes, fazer. Né? Todo mundo inteligente e tal. Mas a oportunidade que eles têm na residência é justamente de ter o paciente para conversar, de ter a família para interagir, de conversar, de ver evolução no andar, de participar de uma reunião multidisciplinar. Porque, no final das contas, né, acho que mecanicamente aprender a fazer um procedimento não é a parte mais difícil. Quer dizer, é bacana, você desenvolve, mas depois você entender as indicações, entender né? o que consiste, o que é. Imagina, uma coisa é você fazer uma ablação, né, lá, de um tumor no fígado lá. Não souber o que é transplante, o que é ressecção, o que é trombose de porta, o que é função hepática, o que é estadiamento, o que é imunoterapia, colocar agulha, ok, né? É a parte tem mais as dificuldades, mas se você não souber todo o resto, você acaba fazendo coisa errada, né? Se não souber Agora uma coisa que eu acho interessante também é passar para cada vez mais a moçada pergunta pra gente, e a gente mesmo, quando a gente consegue se juntar e tomar um Negroni, aliás, faz tempo que a gente não toma. Culpa do Denis. Né? Culpa do Denis, né? Nossa. Mas a gente também, viu, pessoal? A gente sempre... Isso é uma questão, acho que, constante, né? Essa busca pelo equilíbrio, né? Porque quando nós começamos, e muitos de vocês estão começando, a maioria de nós não éramos casados, né? Tínhamos pais mais jovens, as contas não eram tantas, né? Trabalhávamos em um lugar só, né? Não tínhamos que conciliar os congressos nacionais, congressos internacionais, com a demanda dos filhos, não tínhamos filhos, né? A gente tem que estar com os filhos, tem que estar participando. Então, assim, é uma coisa que é muito interessante, vocês vão ver que isso, academia, todo mundo fazia, todo mundo malhado, aqui, né? Fazia academia, tal, não sei o quê, tal.
é desejável que a gente tenha esse equilíbrio, né? Mas uma pergunta que eu ia fazer para vocês, né? A gente deixar aqui. Como manter, neste momento em que nós estamos agora, com a intervenção, trabalhando em uma ou mais instituições, muitas vezes com consultório, paciente ligando, marcando consulta fora de horário comercial, né? Porque a nossa atividade não é assim, 6 horas da tarde desliga, longe disso, né? É final de semana, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do corpo, tem que dar atenção para a esposa, né? Tem que dar atenção para os filhos, para os amigos, para ter uma vida social. Como equilibrar isso? Então, vou perguntar para o Denis. Denis, você que... Eu já o primeiro, assim? Já você. Essa pergunta bem fácil, bem simples, né? Fica tranquilo de responder, Denis. Qual o caminho para buscar isto? Né? Porque porque às vezes a gente consegue, eu sempre falo que é igual um barco, né? A gente não consegue se manter na linha reta no barco o tempo todo. Vai vir uma onda, vai puxar mais para cá, você trabalha para puxar para o meio, aí puxa para lá. Então eu imagino que eu enxergo a vida dessa maneira. Mas qual é a sua dica para nós e para eles? Uma pergunta difícil. Eu assim, hoje, né? Eu acho que assim, atividade física é mandatório. Você acordou, você tem que fazer atividade física, ou dormir, quem gosta de fazer à noite, porque o preparo físico, a gente desgasta fisicamente fazendo o procedimento, então eu estou agora convertido para atividade física, acho que tem que se alimentar bem. Eu ultimamente penso que você de alguma maneira tem que cultivar alguma coisa espiritual, qualquer ela que seja, a crença ou tal, porque eu acho que a gente na intervenção vê que muitas coisas vão acontecendo. Eu hoje acredito muito em que tem uma força maior, que tem um Criador que está regulando isso. E a partir do momento que a gente entende que você faz parte dessa engrenagem, que não é você o foco de tudo, que não é você o maior de tudo, também no final das contas alivia um pouco essa responsabilidade toda. Se a gente estiver muito focado em nós mesmos, sabe? Eu acho que quando está muito focado nisso, a gente tende a se frustrar muito e não entender que tudo faz parte de algum processo maior, porque a gente não consegue, muitas vezes, cumprir tudo, salvar tudo. E acho que essa distribuição é importante. Acho que, assim, uma maneira, resumindo, eu iria nesse sentido. Então, hoje eu tenho acordado às 4h10 da manhã, eu rezo de manhã, às 5 eu estou na academia, depois eu vou trabalhar e depois eu vou dormir cedo, e eu não estou mais tomando Negroni com você. Tá devendo. Mas tá faltando, isso aí tá desequilibrado. Exato, mas eu não sei, Raul, eu acho que agora, voltando, né? A gente vê os livros, né? Esses livros de autoajuda, 10 dicas para isso, 10 dicas para 5 dicas tal. Muito individual. 5 dicas para resenha. Cada um. Se tivesse uma receita, todo mundo saberia, era só ler aquele livro. Então, entanto, não serve. É um caminho que acho que cada um vai desenvolvendo e vai achando, assim. Mas eu acho que a atividade física e um pouco de espiritualidade, cara, teria que ser mandatório. O resto, cada um se vira, assim. Não é, Mariotti? E a música, Mariotti? Música encaixa bem aí, música encaixa bem. Eu acho que assim, né? Primeiro, uma vez o Funari me falou, né? Ele falou, Mariotti, eu estava estressado por causa de um caso e tal. Ele falou assim, Mariotti, a maioria dos nossos problemas nunca existiram. A verdade é um pouco disso, né? É como que a gente encara, todo mundo tem dificuldades e tempo e tudo fica corrido e tal, mas bola no chão, vamos tentar, lógico, né? Se dedicar a tudo isso que você falou que é tão difícil, né? Eu, por exemplo, de maneira mais direta até e prática, assim, tem um dia da semana que eu não trabalho. Terça-feira, vocês sabem, né? Vocês nem me ligam, me mandam mensagem. Sabe que aquele dia que é o único dia que eu consigo levar, eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma mais velha, que é meu grudinho, e os 2 gêmeos. Então, é o único dia que eu consigo acordar com eles, levar eles na escola, depois busco eles na escola, faço o pilates, faço aula de piano. A música entra super bacana nisso, né? Eu falo que é uma puta terapia, porque você senta lá, você fica tão focado em partitura e harmonia e tal, né, que você esquece, mesmo que você esteja preocupado, né, com alguma coisa, enquanto você está ali sentado e resolvendo um monte de desafios ali, é um momento especial, assim, de abstração mesmo. E aí, né, eles sentem a nossa falta, né? Porque
Ainda mais aí é uma outra dica também, né? Eu trabalho em São Paulo e moro em Jundiaí, que é uma cidade mais pacata, embora próxima. Eu prefiro me deslocar e ter um ambiente mais saudável perto das duas famílias e que tem um clima diferente, né? Agora que você está lá perto em Itu também, você sabe que você pegou a estrada, parece que você já tá em outro mundo, né? Aquele verde. Então acho que isso também, você precisa cada um encontrar o seu ponto de equilíbrio ali para manter uma sanidade mental razoável, porque senão pira, cara. A gente está cheio de exemplos aí de burnout, Isso é uma coisa interessante. Ainda mais também, uma sociedade tão imediatista que nem a gente tem hoje, né? Pois é tudo para ontem, né? E isso é uma coisa importante também, quer dizer, independente de qual seja o seu ponto de equilíbrio, o meu ponto de equilíbrio, né? Uma coisa importante, quero ser um super profissional, quero estar bem, não sei o quê. Se nós não estivermos 100% equilibrados, nunca estaremos, né? Mas se nós não estivermos dentro desse triângulo minimamente equilibrados, todo o resto se degringola. Sim. Então você não vai fazer o seu procedimento com maestria, você não vai dar a atenção, o carinho que o seu paciente precisa, você não vai ser um bom colega de trabalho, né? Você não vai ser um bom chefe, você não vai lidar bem com o staff, né? Com o staff que é a pessoa que ajuda. Não existe intervencionista sem um baita enfermeiro do lado, sem um baita técnico do lado, sem um baita biomédico do lado, um bom gestor de fila, a gente tem isso lá, né? Então eu já mando um abraço para o pessoal também que trabalha com a gente, porque é o pessoal que faz acontecer as coisas, né? E Gui, você? Eu acho que já foi falado bastante coisa aqui, né? Como eu disse, né? É bom chegar aqui em mim que eu já... Mas é uma pergunta super difícil essa. Eu acho que eu sofro isso no meu dia a dia, né? Inclusive, há um tempo atrás, compartilhar até uma coisa pessoal, minha esposa... E acho que a gente, quando é jovem, a gente tem essa ansiedade de querer falar sim para tudo, né? Não, tem que estar lá, tem que fazer, tem que dar essa aula... a aula é amanhã. Não, daqui que eu vou resolver. Porque você tá nessa ânsia de querer crescer, de querer fazer. Então, eu acho que... Aí um dia, até minha esposa chegou para mim falando assim, Gui, lembra que cada sim que você fala para alguém é um não que você fala para você e para sua família. Pegou pesado, hein? Foi esse dia deu aquela... Mas foi uma colocação. Mas foi uma colocação. Exatamente. Então, a partir desse dia, eu comecei a pensar, é verdade, né? Primeira coisa, né? Eu acho que. Não estou falando que você tem que começar a falar não, mas eu acho que você tem que ponderar exatamente os sims que você fala. Então, cada coisa que você for assumir, primeiro, cabe dentro do seu dia? Qual a importância disso? Então, acho que é você saber balancear, né, o que é importante, o que vai te ajudar, o que né, não vai fazer tanta diferença. E eu sei que por mais piegas e bobo que seja, eu acho que ter organização e disciplina é o principal, né? E você vê o Denis, né? Não, eu acordo 4h10, é 4h10, né? Não é 4 horas, né? É 4h10. Não, mas eu acho que é isso. Acho que a gente tem que ter disciplina, organização. Eu comecei a entender e deixar o meu dia um pouco, otimizar dentro das minhas atividades as coisas. Então, acho que isso que é importante. E agora, eu falei, nessa época, quando ela falou isso, eu não estava fazendo esporte, era trabalho. Às vezes eu chegava em casa, trabalhando o dia inteiro, falando no telefone, resolvendo coisa. Ela falou, você chega aqui e você está no telefone. Então, acho que isso que eu comecei a me policiar um pouco melhor nesse sentido. E hoje eu jogo tênis 2 vezes por semana. Tá jogando? Né? Tô. Minha guarda não sobre esse Open. Calma aí, agora sim. Você foi no passado não jogou, vamos fazer. Não, comecei. Então, assim, eu acho que são essas coisas que eu acho que eu falo, né? São esses baques que às vezes a vida te dá. Né? E eu acho que as pessoas que gostam de você estão lá olhando para isso, né? Exato. E acho que esse dia foi muito o dia que deu aquela virada na chave, falando, não, tem que realmente mudar um pouco Mas é difícil, eu concordo, acho que todo mundo que deve estar assistindo aí entende, sofre isso no dia a dia, mas é o que o Gui falou, terça-feira não me liga, meu. Né? Cada um sabe aonde consegue manejar melhor aí. E eu acho que ainda mais hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente tem muitas benesses, tecnologia, mas a gente tem um negócio aqui, quem me conhece, vocês lidam muito com isso, ainda bem que vocês são meus amigos, né? Temos isso aqui, gente, eu uso, faço mídias, né? Respondo, trabalho, tal, não sei o que. Mas assim, lá no Einstein, né? Eu fui o primeiro a começar a fazer. Até no começo o pessoal tirava sarro de mim. Eu chegava em casa, comecei a chegar em casa, não estou de plantão hoje, não estou... Tem lá um buffet ali, eu coloco meu celular no silencioso e eu vou... Primeira coisa que eu sou melhorar a minha vida. E vou ficar lá com a minha mulher, tá? Aliás, às vezes eu chegava e minha mulher estava no Instagram e falava, vamos ficar juntos?
Se eu pegava, depois eu ficava bravo. Eu falava, porque é um momento da família. Exato. Então, assim, o pessoal falava, o Raul, até hoje tem esse negócio, Raul não responde o WhatsApp. Eu falo assim, no horário comercial realmente já é difícil, no horário fora do comercial, às vezes a gente finge que a gente é paciente e entra no Instagram, que daí ele responde. Aí sim. Doutor, eu queria um procedimento aqui. Oi. Aí Raul, atende aí. Mas isso eu acho que é uma coisa importante. Uma coisa que também melhorou na minha rotina, uma dica, né? Eu levava muito trabalho para casa. Então, tem que preparar aquela aula, tal, tem um escritório bacaninha lá, tal. Vou preparar em casa. Hoje eu prefiro ficar, às vezes, 1 hora a mais no trabalho, preparar aquela aula no trabalho e quando eu chego em casa eu sou da minha família. Exato. Sim. Até porque a gente sabe que o rendimento em casa é completamente... lógico. Então, o que você faz em 1 hora no trabalho, você faz em 5. Esse negócio de tentar não levar o trabalho para casa, alguma coisa você sempre leva, e tentar não levar algum eventual problema, preocupação de casa para o trabalho, é outra coisa também que a gente tem que tentar... A gente vai amadurecendo nesse sentido também. Então foram coisas que me ajudaram bastante. E isso que o Gui falou, acho que é importante, faz parte do próprio amadurecimento nosso. Sim. Acho que todo mundo hoje aqui fala não com muito mais naturalidade, né? Do que antigamente. A gente falava, não posso falar não, né? Puxa, o que alguém vai pensar se eu falar não? Gente, pior do que falar não é você prometer alguma coisa que você não vai conseguir cumprir ou vai cumprir mal. Exato. Então, assim, seja transparente. Olha, isso realmente neste momento não se encaixa, não vou conseguir entregar como eu deveria, mas eu fico aberto a uma nova possibilidade, um novo momento, conte comigo. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Tirando as coisas da SPR, às vezes a gente fala assim. Tirando a SPR. Tirando a Priscila, no começo até, né? Priscila é bom não falar não. Pra Priscila é bom. A única que é sempre sim aqui, e que eu atendo depois aqui, é a Priscila, e, obviamente, né, toda a comissão da SPR. Exatamente. Né? Temos 4 minutos aí, vamos 1 minuto para cada um aí. No começo eu falei, né? Pô, 40 minutos a gente vai ter tanta coisa para falar. Já assim, dá pra falar mais 40. Fala uma mensagem final, Martins. Não, acho que até como mensagem final, acho que a gente falou, acho que até uma das ideias aqui era a gente falar um pouquinho sobre perspectiva futura, né? A gente falou muito, acho que sobre a especialidade, as dificuldades, mas até aproveitando aí, acho que 1 minuto para cada um, como que vocês veem aí o futuro da nossa especialidade? Acho que a mensagem final aí, como que, para tentar juntar tudo que a gente conversou aqui. Rápido, vou falar, a radiologia intervencionista é o máximo, a gente está onde todo mundo quer chegar, a gente precisa ocupar os espaços, precisa acessar o paciente e a gente precisa ocupar o espaço porque está todo mundo vindo e a gente tem que mostrar para o mundo esse tesouro que a gente está. Acho que isso é a especialidade hoje. Eu acho que também, né? É excitante, tem um apego muito grande, né? Quando você começa a ver tecnologia e tal, mas também, como já foi falado, né? Foco no paciente, não se deslumbrar, tem uma nova tecnologia, não tem Anvisa, não tem Hall, não tem... Será que é um negócio bom, né? Porque é muita empresa, muito conflito de interesse, às vezes as empresas querem incorporar logo um negócio e querem te seduzir para você começar a usar alguma coisa. Então, assim, é uma área quente, interessantíssima, mas não esquecer que você é médico, que você tem que ter ética, tem que ter moral e tem que ter o foco no paciente, né? Isso aí. Para mim, a especialidade que, como eu falei aqui, ela já cresceu muito, crescente, vai crescer cada vez mais até pela própria demanda de procedimentos cada vez menos invasivos, então vai ter um mercado bom, mas não é aquele mercado que vai bater na sua porta e falar, faça esse procedimento. Então, esse link com o paciente saber que nós existimos, saber o seu nome, saber onde você atende, onde você trabalha, isso é fundamental. Então, se você gosta disso, habilidade manual, de imagem, né? É uma boa especialidade. Vou fazer porque dá dinheiro, não sei o quê. Pode dar dinheiro, pode não dar dinheiro. Nunca escolha nada por isso, porque o que você fizer com amor vai dar. Você vai fazer diferente, você vai achar parece clichê, mas é verdade. É verdade. A gente vê vários intervencionistas que estão bem, outros que já não estão tão bem, não necessariamente por amor ou não amor, mas amem o que vocês fizerem. Né? Amem o que vocês fizerem. Ética, né? Gostar do paciente, pegar o paciente na mão, família, colegas e ciência, embasamento científico e vamos em frente. É isso aí, não, acho que vocês falaram tudo, né? Eu acho que eu vejo uma especialidade com um futuro muito positivo, né? É o que vocês fazem, acho que lógico, nada vai bater na sua porta, mas acho que a principal dica que eu posso ter é assim como todo médico, né? A gente tem que ter paciência.
Hoje acho que a gente é dessa geração do imediatismo, a gente acha que a gente vai ser o Mark Zuckerberg, né? A gente vai criar um negócio, no dia seguinte a gente vai estar bilionário, né? Se você não conseguiu isso, você parece que é mal sucedido, né? Medem o sucesso de uma forma muito errônea hoje em dia. Então acho que é isso que vocês falaram, acho que pontua muito bem. Link com o paciente, eu acho que é uma especialidade de um futuro muito promissor, né? O minimamente invasivo, ele veio para ficar. É o que se busca cada vez mais. Atrelar tecnologia, inteligência artificial, acho que é cada vez algo que vai ser mais incorporado no nosso dia a dia, mas ter paciência, tranquilidade, ética e moral é o principal para a gente conseguir atingir o nosso sucesso. Acho que essa é a grande medida aí que a gente tem que fazer. Legal, bacana. E na ausência de um Negroni, a gente pode, quando acabar aqui, convidar todo mundo a tomar um café. Tomar um café. Com certeza. E agradecer, né, Martins, a SPR, né? Todos nós, né? Agradecer essa oportunidade aí. Com certeza. Muito espaço. Agradecer a SPR pelo espaço que eles estão dando para a radiologia intervencionista. Aproveitem, né? prestigiem aí as salas de intervenção. Foram feitas com carinho. Todos convidados a estar com a gente lá. É isso aí. Gente, obrigado. Obrigado. Bom congresso a todos. Bom congresso a todos. E estamos aqui, hein? Para o que precisar. Estamos pelos corredores. Isso aí.